Mr. Moisés falou na sua última live que o cobre não se dissolve na água, né? Não se dissolve. Acho que o Moisés ele andou matando umas aulas de química pelo seguinte: a água é considerado solvente universal, tá? Ou seja, a grande maioria dos compostos químicos sofrem oxidação na água. Essa oxidação ou redução pode ocorrer pela ação aí do oxigênio ou do hidrogênio, enfim. Quem é mais expert em questão aí de química vai conhecer muito bem esta fórmula, onde 4 átomos de cobre reagem aí com 2 de oxigênio, tá vendo? E que gera o óxido de cobre. Ou seja, o cobre reage com diversas coisas, dentre eles o oxigênio, que está presente na água, e com o hidrogênio, enfim, tem várias maneiras disso acontecer. Nessa fórmula aqui fica mais claro, tá vendo? Porque aqui você tem, ó, água aqui e reage dando origem aqui ao óxido, tá? Nitrato de cobre, hidróxido e carbonato, né? Então essas reações químicas ocorrem dentro da água. Ocorrem. Não pense você que se você não está vendo ou você não consegue fazer um teste, quer dizer que o cobre não existe lá. Ou porque não mata os seus peixes instantaneamente, quer dizer que não tem cobre naquilo ali. Por que você acha que o cobre não pode ser usado em chillers de aquário, né? Chillers. Os chillers, que são aqueles equipamentos para esfriar a água do aquário, eles também são usados aí na indústria da cerveja, né? Quem já fez cerveja artesanal sabe que existe serpentina de cobre, de alumínio, e estes materiais são baratos e são materiais de alta condutividade térmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você passar água ali, a água vai transferir ou receber energia muito mais fácil do que um cano de PVC do plástico, porque ele tem boa condutividade térmica, tá? Se você passa água em um cano de PVC dentro de um ambiente gelado, não vai haver um resfriamento dessa água tão bom quanto se fosse de cobre, do metal. O grande problema é que o metal ele vai se oxidando e sofrendo a corrosão da água, não importa se é salgada, qual que é a água que está ali. E partes desse resíduo vai parar dentro da tua água. Vamos ler um pouco aqui o que fala aqui, ó, esse post do Reef Center, que é muito bom a respeito do cobre, né? Nesse ano de 2011, o Reef Keep Magazine vai introduzir um novo tópico, que são tópicos especiais do Reef Central mensais, que nós sabemos sobre cobre e coral. Para o hobbyista comum e corrente, esse assunto pode ser muito complicado e a química pode facilmente ser muito complicada para se entender. Por essa razão, vou tentar trazer esse assunto para um nível mais comum e corrente, para que todo mundo possa entender. O cobre pode tomar diversas formas, né, na nossa água do aquário. É importante entender isso. Basicamente, você tem o cobre inorgânico. O inorgânico é o mais tóxico, pelo que é falado aqui, e as formas orgânicas, que são menos tóxicos. Isso, usualmente, na forma inorgânica é o que mais nos interessa. Quando o cobre tóxico é introduzido na água do aquário, ele pode ser absorvido por vários organismos na água e, por assim sendo, se tornar menos tóxico, que é, por exemplo, quando as algas absorvem o cobre. É o que está falando aqui. Isso pode ocorrer muito rápido. Estudos têm mostrado, porém, que a forma tóxica do cobre pode atuar rapidamente nos nossos corais se os níveis forem
altos o suficiente, isso pode destruir os corais em questão de horas após ser introduzido, né? É uma pequena história que o Dr. Craig Brigman estudou essa ação do cobre no passado. Ele encontrou que nos seus aquários uma concentração entre 10 e 80 partes por bilhão de cobre. Dr. Randall Holmes Farley testou seus aquários, testou esse tanque, e sua concentração de cobre foi em torno de 15 partes por bilhão. Bigman, no estudo de Bigman, as misturas de sal dos anos atrás, ele encontrou que havia ali entre 7 partes por bilhão, né? Ao contrário daquilo que a maioria dos fabricantes diziam. Então, no estudo de Bigman, ele encontrou uma concentração de cobre no sal sintético vendido de 7 partes por bilhão. Ao contrário do que a maioria dos fabricantes diziam, ou seja, os fabricantes vendiam sal sintético dizendo uma coisa, que não havia cobre ou que a concentração de cobre era muito mais baixa que isso. O Dr. Bigman fez um estudo, pegou esses sais e fez testes laboratoriais, tá? Não é testezinho simples assim que a gente compra, tem que ter certos equipamentos no laboratório, e descobriu que a concentração era diferente, não era aquilo que eles falavam, era mais alta. Assim sendo, a forma do cobre nessas misturas de sal, no salt mixes, é uma forma tóxica inorgânica na maioria dos casos. Foi aquilo que encontrou. Estamos falando aí de partes por bilhão, o que é uma parte muito pequena. É muito abaixo do que nós, robistas, podemos medir. No oceano, a média está em torno de 0,25 partes por bilhão do cobre total. Tá vendo aí? Isso aqui é uma informação muito importante. O Bigman encontrou 7 partes por bilhão, e sendo que no oceano nós temos aí a média de 0,25. Então aquilo que o Bigman encontrou é muito superior àquilo que existe no oceano, ou seja, incluindo aí as partes orgânicas e inorgânicas, ou seja, a soma total no oceano é no máximo 0,25. Incrivelmente, no estudo aí de Bigman, ele encontrou 7 partes por bilhão. Você está comparando 0,25 com 7. Faça as contas, você vai ver que é uma diferença simplesmente estratosférica. O sais desses caras estava carregado de cobre. Havia uma quantidade de cobre aí de não sei quantos 1000% superior à água do oceano, que é o ideal que deveria ter. Quais são os níveis de cobre que são tóxicos para os corais? Bom, a toxicidade do cobre varia muito de acordo com a espécie, né? Numa pesquisa científica, essa dose pode variar de 10 partes por bilhão até 100, né? Ou seja, varia aí de 1000% de um para o outro. Alguns corais são mais resistentes. Esse é o nível de que a maioria de nós encontramos nos nossos aquários. Por isso que nossos corais não morrem. Então por que nossos corais não morrem? Isso é muito devido à ação do cobre nos orgânicos da água assim que ele é introduzido. Ou seja, o cobre, quando ele chega na água do aquário, ele se liga a outros compostos orgânicos na água muito rápido, antes do coral absorver. Esse é um importante aspecto para se lembrar quando você adicionar suplementos, comida na ração e outras coisas que podem conter formas tóxicas do cobre. Cientistas encontraram que diferentes metais pesados combinados com cobre irão aumentar a sua toxicidade, ou seja, existem outros metais que juntamente com o cobre, reagindo com ele, aumentam
a sua dose de letalidade. O cobre pode acabar se tornando ainda pior em presença de outros metais. Não falou quais são esses metais, mas vai lá saber, né? Seguro morrer de velho. O que salva nossos corais de não morrer, basicamente, é a ação de outros organismos, outros compostos orgânicos que se ligam ao cobre, praticamente neutralizando a ação do cobre. É como se servisse de escudo para os corais. Ok, como podemos aplicar este conhecimento nos aquários de corais? O cobre está na alcalinidade, no cálcio e magnésio, suplementos de cálcio e magnésio utilizado nos suplementos de two-part. O two-part é um tipo de dosagem que os caras usam. Eles colocam aí cálcio e magnésio, e tem os produtos da Quinto Marinho que vendem para fazer isso. Não desejamos adicionar muito de suplementos ao mesmo tempo, porque isso dá tempo para que os compostos orgânicos na água se liguem ao cobre e o tornem menos tóxico. Isso faz com que o cobre se adira, né, a superfícies como rochas e areia e areião, reduzindo sua disponibilidade para a maioria dos organismos. Caso você deseja quimicamente suplementos puros Bom, nós desejamos que os nossos suplementos contenham um menor nível de cobre. Tá? O problema é que nós não sabemos quais são esses níveis. Nós compramos os produtos e na maioria das vezes nós não sabemos que nível de cobre tem ali, não dá para confiar. Você não deseja aumentar o cálcio e o magnésio mais do que 100 ppm usando os suplementos do two-part, devido a esse tipo de problema sobre as impurezas, ou seja, nesses produtos de dosagem existem impurezas, e nessas impurezas existe algum nível de cobre. Então, se você aumentar excessivamente o uso desses produtos, ainda que esses produtos não sejam necessariamente ruins, o que pode matar os corais são as impurezas e não o excesso, por exemplo, de magnésio ou o excesso de cálcio. Né? Às vezes o cara dosa ali erradamente um produto que supostamente é inofensivo, um cálcio ácido, vidro, uma coisa assim, só que o que vai matar os corais não é o cálcio ácido em si, e nem sequer o produto de suplementação. O que vai matar é o que estão nas impurezas deste produto, e que nessas impurezas pode conter uma forma de cobre. Esse cobre vai estar em excesso, os orgânicos não vão conseguir suficientemente neutralizar, e aí vai para os corais vão absorver e vão morrer. Aqui interessante que ele fala aqui que o uso de cálcio ácido vai reduzir a quantidade de cobre adicionado, já que algum deles será precipitado, né? É o que ele está falando aqui, o qual não deveria ser dosado, ou seja, o cálcio ácido nós colocamos ele num recipiente, esperamos aí 8 horas e ele se precipita. Reatores de cálcio ácido e cálcio vão adicionar todo o cobre no material utilizado. Então se você usar pelo menos aí algum material, você deve tentar utilizar o material menos contaminado possível. Se você adiciona vinagre ao cálcio ácido, isso pode aumentar o nível de cobre no cálcio ácido. Isso eu não sabia. Nunca tive esse problema, mas vai lá saber, né? Interessante ele falar isso. As rações contém cobre. Checando o cobre nos rótulos, vale a pena você verificar isso. Mantenha em mente que o cobre vai sempre aumentar na cadeia alimentar. Sempre. Os peixes que
comem algas com alto conteúdo de cobre terão um nível ainda maior. Peixes que comem outros peixes podem acumular mais cobre nos seus corpos. Cobre é micronutriente. Contando cobre, subavoides. Ou seja, os aditivos que contêm o cobre devem ser evitados. Nós já temos cobre demais nos nossos aquários. Água da torneira e água de poço contém cobre. Se você tem cano de cobre, aqui ó. Se você tem cano de cobre, isso pode adicionar muito cobre na tua água. Tá vendo isso, Moisés? Pode adicionar uma grande quantidade de cobre, isso é óbvio, cara, por causa da redução do cobre na água. Utilize a água de osmose reversa todas as vezes quando for trocar a água do seu aquário. Né? Quando você for fazer água sintética e tudo mais, simplesmente não vale o risco. Ou seja, se você vacilar, por isso que aquário de água de torneira, em pouco tempo ele sofre um colapso. Tá vendo aí? Aqui abaixo aqui os caras falam dos sintomas, como é que o coral sofre, como é que o coral, quais são os... Ele cita aqui um estudo, um artigo acadêmico aqui, na ilha de Java, da Indonésia, níveis de metal pesado e seu potencial efeito tóxico nos corais. Aqui ele fala que quais são os sintomas quando o coral está. O coral vai branquear e vai mostrar sinais de necrose dos tecidos em 1 ou 2 dias, se muito cobre for adicionado. Muitas coisas causam a necrose de tecidos e branqueamento em corais, mas mantenha o cobre em mente se você tiver problemas. Envenenamento crônico de cobre pode causar aí a retenção de pólipos. O coral fica todo fechado. Bom, aqui o que eu tenho para dizer é isso. Né? O cobre, assim como N metais pesados, ele é altamente tóxico para invertebrados marinhos e animais em si. Os peixes de água doce são mais resistentes, são. Mas não quer dizer que eles sejam imunes a isso. Vamos deixar isso bem claro. Não quer dizer que eles sejam imunes, que eles não possam morrer a longo prazo. Eles podem ter uma morte prematura. Às vezes o peixe era para durar aí 10 anos, mas como você está seguindo essas dicas aí do Moisés, de meter água de chuveiro passando por resistência de cobre, o cobre entra no teu aquário, não tem como tirar, tá? Tenha isso em mente. O cobre, uma vez dentro do seu aquário, existem aquários que foram desmontados e o cara jogou fora o vidro porque ele não nascia invertebrado. Você acha que é por quê? Qual que é o motivo? Simplesmente porque para você purificar o cobre de um aquário é algo praticamente impossível. Não dá. Não tem como. Não existe químico, componente químico que neutralize o cobre uma vez instalado dentro do sistema. Isso é fato. Tá? Não existe. Você pode fazer o que você quiser, tenha em mente isso. O cobre é um metal. E como bom metal, ele tá lá, cara. Você não consegue enxergar ele, tá? Você não consegue fazer nada. Não tem jeito. Por quê? Porque o vidro retém partículas desse óxido de cobre ali em algum lugar.